Pessoal, o conceito de integral inferior e integral superior da função limitada f de AB em R. A integral inferior qual é a diferença entre integral inferior e soma inferior? A integral inferior é o supremo de todas as somas inferiores em relação, esse supremo sendo considerado em relação a todas as partições P. Então vamos escrever isso na lousa e explicar melhor. Então vai ficar aqui, vou colocar um tópico aqui. A gente ia falar de soma inferior, soma superior, e agora estamos falando de integral inferior e integral superior. Certo? Está aqui. Integral inferior e integral superior. Então, acabamos de ver ali. Primeiro tópico aqui, integral inferior, para não confundir as duas, né? Integral inferior. O que ela vai ser? Como tecnicamente, teoricamente, qual é a definição dela? Por definição, o que é uma integral inferior? A integral inferior daqui a pouco nós vamos ver ela na prática sendo calculada em dois exemplos interessantes, tá? Mas teoricamente a definição é qual? A integral, o símbolo dela, você coloca um tracinho aqui embaixo, né? Integral inferior de A até B da função f de x dx, note que não interessa a partição aqui. Na soma inferior, a partição conta. A partição que você está pegando influencia no resultado da soma inferior. Mas na integral inferior, não. A integral inferior, quem influencia é o intervalo de A até B e a função. E o que dá esse resultado aqui da integral inferior? É o supremo de todas as somas inferiores da função f com respeito à partição P, mas sendo consideradas todas as partições P possíveis. Então, quer dizer, vamos voltar ali naquela figura para ver o que eu estou dizendo aqui com mais propriedade, né? Isso aqui é uma certa soma inferior. Uma soma, sem o sup, aquilo ali. É só uma soma inferior de F até P. Essa figura aqui. Agora imagina que eu mudo a P aqui. Eu coloco uma outra partição, dou uma refinada aqui. Se eu dou uma refinada, eu coloco um ponto aqui no meio de cada uma, vários retângulos vão aumentar. Esse retângulo aqui, por exemplo, coloquei o ponto aqui no meio, essa parte da esquerda continua igual, a parte da direita sobe. Esse aqui também, coloquei um ponto aqui no meio, a parte da esquerda dele sobe aqui. Não, desculpa, a parte da esquerda dele sobe aqui. Sobe aqui. E a parte da direita continua igual, mesma altura. Mas já deu uma subida aqui, já deu uma subida aqui. Tá? Então subiu um pouquinho aqui. E os outros também. Aí vou refinando mais, vou pegando outro. Enfim, quando eu considero o conjunto dos resultados das somas inferiores, presta atenção no que eu estou falando. Cada soma inferior é um número. Da onde vem esse número que é a soma inferior? É as áreas dos retângulos todos somados. Dá um número no final. Aquele número é a soma inferior de F relativa à partição P. Se eu for testando todas as partições possíveis, eu vou formando um conjunto de números. Um conjunto de números onde cada um deles veio de uma soma inferior de F em relação à partição P. Esse conjunto pode ser limitado superiormente. Por mais que eu fique mudando a partição, refinando as partições, eu nunca consigo passar de um certo tanto essa soma inferior. Por exemplo, pelo fato da função ser limitada aqui. Você nunca vai poder fazer esses retângulos dar mais do que essa área aqui. Então formou um conjunto limitado superiormente. Um conjunto de valores, que são as várias somas inferiores, que não passa de um certo valor. E o que a gente aprendeu lá no capítulo 2? Que todo conjunto de números reais limitado superiormente tem um sup, tem um supremo. Então, é assim que é para você entender esse supremo aqui. Ah, mas como que eu vou calcular na prática? Bom, sei lá como é que vai calcular na prática, não estamos preocupados. Daqui a pouco eu vou calcular em dois exemplos na prática. Você vai ver que em alguns casos é bem simples de calcular. Em outros pode ser mais complicados. Mas não fique preocupado com isso. Que a ideia aqui não é dar uma função cabeluda, uma partição desgraçada, e você ficar o resto da vida tentando calcular esse supremo. A ideia aqui é só você entender a teoria, a ideia teórica que está por trás. Quer dizer, eu vou fazendo imaginariamente, quer dizer, sem na prática fazer isso, vou imaginando todas as partições possíveis ali embaixo daquela figura, que vai gerando toda a combinação de retângulos possíveis,
A soma das áreas dos retângulos é uma soma inferior, vai tendo, para várias partições, vai tendo um conjunto de somas inferiores. Vários números. Cada um deles é uma soma inferior para uma partição diferente. Esse conjunto de somas inferiores pode ser limitado superiormente. Nunca passa de um certo valor, porque, no caso aqui de uma função limitada, nunca vai ultrapassar essa área que está aqui de baixo, esses retângulos. A gente tinha aprendido que todo conjunto limitado superiormente de números reais tem um sup. É justamente esse sup aqui, em relação a todas as partições P, que vai gerar a integral inferior. Tá? Da mesma maneira, a integral superior, vamos colocar aqui do lado, para comparar uma com a outra. A integral inferior é um supremo de somas inferiores. A integral superior, ela é um ínfimo de somas superiores. Então vai ficar assim, integral superior de A até B, da f de x dx, ela é igual a um ínfimo, tomado em relação às partições P, de todas as somas superiores de f até P. Tá lá. Tá? Essa é a integral superior. Então, a mesma coisa. Você está olhando lá as somas superiores, elas vão mudando conforme a partição que você coloca aqui. Depois, hipoteticamente, você testando todas as partições P possíveis aqui, formou um conjunto de valores de somas superiores. Esse conjunto vai ser limitado inferiormente, no caso de uma função como essa aqui, porque ele nunca vai dar menos do que essa área aqui. Os retângulos estão sempre pecando por excesso. Então, se você fizer todas as partições possíveis ali embaixo, essas todas as combinações de retângulo vai estar sempre passando um pouco a função. Alguns vão estar passando mais, outros vão estar passando menos. Mas nunca vai estar menos do que a área debaixo da função. Então, as várias somas superiores que vão aparecer vão formar um conjunto de números limitado inferiormente, CAP2. Todo conjunto de números reais limitado inferiormente tem um inf. Esse inf vai ser justamente a integral superior. Então, você já pode pensar, primeiro vocês estão entendendo qual que é a ideia da integral inferior e superior, e a gente automaticamente já pode pensar duas coisas. Vão ter momentos em que esse sup ou inf vão existir ou não vão existir. Por exemplo, se o conjunto for... Se você pegar uma função que fica ilimitado superiormente, o conjunto, você pode criar uma função aí que fica ilimitado superiormente o conjunto das somas inferiores. Eu estou pensando aqui, por exemplo, na função 1 sobre x de 0 até 1. Aí como é que faz? Né? Ou você pode criar um conjunto, ou você pode criar um exemplo também de uma função onde existe o sup, existe o inf, porém eles não batem, não dá iguais. Então você tem essas possibilidades do sup existir, do inf não existir, do sup deles existirem ou não, que aí depende do conjunto ser limitado ou não, né? Claro que se você pegar a função no intervalo fechado, contínua, limitada, igual aquele desenho ali, o sup e o inf vão sempre existir. Agora, pode ser que eles coincidam ou não, porque entra também a questão de não só de ser limitada, mas da função ser contínua ou não, e do tanto de descontinuidade que tem. Aí pode ser que o sup e o inf da integral inferior e superior existem, mas não coincidem. Então vamos ver os exemplos, em vez de ficar falando aqui. Então olha só os exemplos. Claro que aqui, na sequência, o que ele vai fazer? Ele vai entrar, olha só. Então ele estabeleceu ali a soma inferior, soma superior, e ele ainda comenta que o sup e o inf são tomados relativamente às partições P do intervalo AB, como eu tinha falado, e ele entra numa sequência de teorema e corolário aqui, só para depois falar de exemplo. Então, eu vou pular os teoremas e corolários, vou direto para os exemplos, aí na aula de reposição amanhã, a gente fala dos teoremas e corolários, mas eu vou primeiro aqui para os exemplos, tá certo? Que eu achei interessante esses exemplos aqui para fechar a aula, vou até gravar num vídeo separado.